Olá, alunos da MF João 23. Aqui é o professor Will com mais uma aula de artes para vocês. Pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aí mais uma aula de artes. Prestem atenção agora no conteúdo que eu vou explicar com um PowerPoint para vocês, tá bom? Ao final, teremos uma atividade bem legal e espero que vocês se divirtam. A aula de hoje, então, vai ser do caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2, do quinto ano. Se você não tiver esse material em casa, não pegou lá na escola, não fica preocupado, porque aqui está exatamente igual ao caderno Trilhas de Aprendizagem. Então você pode fazer por aqui mesmo. O tema dessa aula, então, é cultura popular. Nós vamos estudar um pouco sobre a cultura popular brasileira, as características da nossa cultura popular. No caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2, na página 63, começam as atividades e conteúdos de arte, né? Atividade 1, cultura popular. O que é cultura popular? É toda a vivência oral, corporal, hábitos e costumes de um povo ou comunidade. Todas as manifestações que estão relacionadas com o que esse povo produz ou participa, como artesanato, comidas típicas, religiosidade, jeito de se vestir, histórias, brincadeiras, músicas, danças e festas, remédios caseiros, receitas de família, superstições e simpatias, gírias locais aprendidas de geração em geração. Tudo isso compõe os elementos que fazem a identidade de um lugar, das pessoas que ali vivem. Então a gente viu aqui, ó, que cultura popular é tudo o que acontece na vida da gente também, né? Várias coisas aí a gente pode chamar de cultura popular. É uma cultura muito interessante, todos nós participamos dela de um jeito ou de outro. Aqui tem algumas fotos, né, de produções de cultura popular. Aqui são garrafas coloridas com bebidas, né, que se fazem como sucos naturais, as famosas garrafadas também, conservas de pimenta, conservas de frutas, né, tem várias que são aí da cultura popular. O povo vai inventando, vai fazendo, né, aproveita e vende também, né. Aqui, ó, tem aqui parece uma rapadura, né, deve ser uma rapadura, aqui deve ter melaço, esse tipo de coisa. Aqui tem uma gaiola, né, que é uma das partes da nossa cultura também, mas prender passarinho não é permitido, só se for passarinho já vindo nascido em cativeiro, né, o que é uma pena. Mas, de qualquer jeito, a gaiola, tá vendo? Ó, é feita à mão, artesanato, né? Aqui nós temos uma lamparina, né? Lamparina de querosene, tá vendo? Aqui, ó, esse redondo aqui, você coloca o querosene aqui dentro, coloca um pavio que vai daqui sair nesse biquinho aqui e taca fogo aqui e ilumina. Onde não tem energia elétrica, não usa-se muito esse tipo de lamparina, né? Em fazenda que não tem energia elétrica. Aqui são ferramentas de artesanato, né? De fazer escultura com argila ou madeira, que são coivas, são materiais para você serrar, cortar, moldar, né? Então as ferramentas também que o artesão usa também fazem parte da cultura popular, né? Aqui nós temos um pequeno boiadeiro, né? Ele sentado aqui na sela do cavalo, já desde criança. Também é uma tradição, né? No Brasil ter os cavaleiros, né? Então aqui é uma homenagem ao homem do campo. E aqui um boneco do teatro de boneco, né? Um mamulengo. No Brasil se chama mamulengo, teatro de bonecos. E aqui nós temos um exemplo de um boneco de mamulengo. Bom, mas e o que é cultura, né? Vamos ampliar um pouquinho essa ideia de cultura. É um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças, costumes de determinado grupo social. Ou seja, são comunidades, a própria família, né? Na sua família vocês vão ter uma cultura. Por exemplo, o que vocês costumam comer,
passear, o que vocês costumam brincar, o que vocês costumam conversar, tudo isso faz parte da cultura da família, né? Bom, essa cultura ela é passada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, assim, o que quer dizer isso? O seu pai contou para você, o avô contou para o seu pai, o seu bisavô contou para o seu avô, e assim foi, né? Foi chegando até você através dos seus parentes, que foram te contando como é que as coisas são, como é que eles fazem, né? Olha, o arroz a gente faz assim, o feijão assado, né? E por aí vai. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões de comportamentos humanos e que envolve conhecimentos, experiência, atitudes, valores, crença, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo, que é o que já colocamos lá no, no início, né? São várias coisas, praticamente tudo que a gente faz parte da nossa cultura. E quais são as características da cultura, então? Ela é determinada pelo conjunto de saberes, comportamentos e modos de fazer. Então, é o que a gente sabe, o conhecimento que a gente adquire, vai passando aí para a comunidade que a gente vive, né? E os comportamentos e modos de fazer. O que é um modo de fazer? Por exemplo, como é que faz o arroz, como é que faz o feijão, que eu já falei, né? Possui um caráter simbólico, ou seja, ele não é real, ele é símbolo, né? Um símbolo da nossa cultura. É adquirida pelo meio das relações sociais de um grupo, ou seja, um grupo, uma pessoa do grupo conta para outra pessoa do grupo, ajuda a fazer, ensina, né? E assim vai indo. Não é uma escola, por exemplo, é lá na família, na comunidade, seus amigos, vizinhos, né? É transmitido para gerações posteriores, então, ó, teu bisavô contou para teu avô contou para o teu pai contou para você, você vai contar para o teu filho vai contar para o filho dele, e assim vai seguindo, né, as tradições da família. Não é estática, ou seja, ela não é parada, ela é influenciada por novos hábitos. Então, assim, cada geração pode criar novos hábitos, adquirir nova cultura e disponibilizar isso para a família, para a comunidade, para o povo em geral. Então, vamos ver os tipos de cultura. A gente tem três tipos de cultura: a cultura de massa, a cultura erudita e a cultura popular. Nós vamos estudar, estamos estudando mais a cultura popular dessa vez. Mas vamos procurar saber o que é essas outras duas também rapidinho. A cultura de massa é diferente da cultura popular e da cultura erudita, mas pode usar coisas, né, elementos delas duas. A cultura de massa é um produto da indústria cultural, ou seja, uma indústria, tem uma indústria por trás disso aqui, uma empresa que fabrica os produtos culturais, como por exemplo um disco, uma dança, um show, um musical, uma música, né? Tudo isso pode ter uma produtora que visa o lucro. Então ele é um negócio, ele quer vender, está interessado em vender. Usa a cultura então como se fosse um objeto que as pessoas desejam comprar. Então lança a música lá e fala, ó, compra o disco, se você comprar o disco, você vai ficar feliz. Ela é transmitida sem considerar a diferença das pessoas, né? O que você gosta ou não gosta. Ela produz aquilo lá e quer que você compre, mesmo que você não goste, faz você gostar. Coloca para reproduzir no rádio, na TV, o tempo todo, aí você fala, acaba comprando mesmo sem querer. Essa é a cultura de massa. Por que ela chama de massa? Porque ela vai para muitas pessoas ao mesmo tempo, como se fosse essas pessoas todas fossem uma massa, né? Não fossem pessoas, indivíduos. A cultura erudita é outro tipo de cultura, né? Ela é o resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa, do estudo, nos diferentes campos. É onde ela está nas universidades, né? O que se estuda nas universidades, que é passado para as escolas. Por exemplo, lá na nossa escola, nós vamos estudar a cultura popular, mas de um modo erudito, porque está sendo analisada dentro de uma escola, né? Ela não está sendo vivida na comunidade, ela está sendo estudada. Ela também pode estar nas exposições, né? Se você for ver uma exposição de obra de arte, por exemplo, é uma atitude erudita. Apresentações artísticas, como o balé, por exemplo, né? O balé é considerado uma dança erudita. Concertos
de orquestra, ópera lá no teatro, né? Tudo isso é considerado erudito. Mas nem todo mundo tem acesso a essa cultura, porque ela é meio cara, né? Você pagar ingresso para ver ópera, para ver balé, geralmente os ingressos são caros. E para você aprender também, né, é difícil, né? Também é muito caro pagar curso para aprender essas coisas. Mas frequentar a escola já é um meio de você entrar em contato com essa cultura erudita, né? Por isso que é importante estudar, porque ela acaba sendo uma forma de diferenciação social. Ou seja, quem sabe mais se dá melhor. Então, estude, que essa pode ser uma diferenciação social, cultural muito importante no seu futuro. E a cultura popular, que é a que a gente está estudando, que já falamos bastante aí, que é a expressão geral de um povo, né? Então ela é a identidade do povo, elas são as tradições, os saberes, todas as músicas, o artesanato, as danças, o folclore, né? As lendas, os mitos, as anedotas, quadrinhas, cantigas, brincadeiras, sabe? O pega-pega. Então, tudo isso é cultura popular. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Isso é uma quadrinha, né? Anedotas, piadas, tudo isso faz parte. As lendas, os mitos, né? Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Bumba Meu Boi, que é uma dança, né? Um folguedo brasileiro. Diferente das culturas erudita e de massa, ela acontece de forma espontânea e orgânica, quer dizer, ninguém obriga ninguém a fazer, as pessoas fazem porque gostam, né? Se junta lá com os amigos, com os parentes que gostam e começam a fazer e começa a fazer no ano, faz no ano seguinte, faz no ano seguinte, que nem o Natal, todo ano a gente comemora o Natal. E ela está associada mais às comunidades, aos familiares, aos grupos que cultivam manifestações culturais, né? Hoje em dia existem muitos grupos, assim, em São Paulo, por exemplo, que gostam, cultivam essas manifestações culturais. Um exemplo é o próprio Bumba Meu Boi. Existe um grupo em São Paulo chamado Cupuaçu, que são amigos que se reuniram e já tem mais de 30 anos que eles fazem o Bumba Meu Boi. Aqui em São Paulo já virou uma tradição, né? Vamos ver um vídeo, então, que traz exemplos, né, de cultura popular pelo Brasil. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Os cavaleiros tocam a boiada no centro-oeste do Brasil, mas no dia da cavalhada se vestem de vermelho e anil, para representar a vitória dos cristãos e propagar a fé entre os irmãos. O Sudeste é um mar de gente que trabalha o ano inteiro, mas tudo fica diferente em janeiro e fevereiro. Tem carnaval com muita cor e luz, e a folia dos Reis Magos que foram ver Jesus. Na região Nordeste, comeram a língua do boi, mas o bicho cabra da peste não se foi. Ressuscitou e pôs-se a dançar, é o Bumba Meu Boi para festejar. No norte do país, mistério igual nunca se viu. A cobra vira homem feliz, mas sempre longe do rio, porque Yara, meio peixe, meio mulher, enfeitiça quem ela quer. E lá no sul, que confusão! Um gaúcho que se enrabicha, cego de paixão, com uma estranha lagartixa. Mas tanto ele a amou que o feitiço se quebrou, e uma linda mulher surgiu e com ele se casou. Nas asas de um livro, faço amigos mais de 1000. Cresço com a cultura e torno grande meu Brasil. Como poderei viver sem a tua
sem a tua companhia. Bom, vamos para a atividade da aula de hoje, né? Essa atividade está lá no caderno Trilhas de Aprendizagem 2, né? Volume 2, na página 64. Pode fazer lá, fotografar e me mandar aí pelo Classroom ou pelo WhatsApp, né? A ideia é que você faça uma entrevista com algum adulto da sua casa e pergunte para ele, né? Quando você era criança, as pessoas se vestiam de um modo diferente de hoje em dia? Como era? Então aqui colocando a vestimenta, a roupa, a moda, né? Como uma coisa da cultura que ele viveu quando criança. De onde vieram seus antepassados? Seus pais, seus avós, bisavós? São daqui de São Paulo? Vieram do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, de outro país? Né? Por quê? Porque cada lugar desse vai ter uma cultura diferente, né? E aí você pergunta também se existe alguma história de sua infância que ela gostaria de contar para você, né? Uma história. Aí começa uma transmissão aí de cultura popular, uma história, teu pai, tua mãe, algum adulto, tua avó, algum adulto que está aí com você na tua casa. São só essas 3 perguntinhas para você responder no caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2, página 64, fotografar e me enviar. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado da aula, tenham entendido bem o conteúdo, né? Façam a atividade aí com calma, com carinho, no seu tempo. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço do professor Will e até a próxima aula.